Ela mandou um superchat aqui falando o seguinte: viu o espírito da minha avó. Depois disso, ela faleceu. Por que isso acontece? Por que que isso acontece? E aí eu vou pegar o caso da Regina. Minha avó era uma pessoa. Parte da minha avó era evangélica, materna, parte da minha avó paterna era católica fervorosa. Ela, eu não acredito, ela chamava de fantasma. Eu não acredito em fantasma, eu não acredito em nada, enfim. E ela, no final da vida dela, como eu tomei conta dela, ela via muitos espíritos e pessoas Sim. queridas dela. Então, por que isso acontece? Eu até tenho uma É o caso da brincadeira. mãe da Regiane, o caso de tanta gente. Eu tenho até uma brincadeira, né? Quando a pessoa fala assim, ah, eu não acredito, eu falo, mas não tem problema não, porque o seu dia vai chegar. Daqui a pouco ali na frente a gente conversa, porque é inevitável se deparar com a realidade da vida, né? Acho que Jesus tem uma frase maravilhosa que é: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Isso acontece por alguns fatores, tá? Eu vou resumir aqui porque isso daria uma aula. Então, dentro da nossa anatomia, da nossa própria fisiologia, assim que nós estamos perto do desencarne, a gente tem menos energia vital. Então, a gente passa mais tempo nesse estado meio que desprendido. Então fica mais fácil que a gente veja o que é não físico, o que é não material, porque nós estamos descolados. Para o pessoal que está em casa, é aquela sensação quando você acorda, a alma não fez o download. As pessoas perto do desencarne, elas estão assim o tempo inteiro, tá? Então, por esse motivo, eles pegam qualquer a frequência que estão os não físicos, os desencarnados. Então, eles conseguem ver. Pode até não ser parentes, mas veria, por exemplo, os espíritos na rua, no supermercado, porque eles estão descolados. Então, é mais fácil. A segunda questão é que tem o planejamento encarnatório. Então, ninguém vai embora away, solto assim. Tem o processo de que o grupo familiar ou o grupo kármico ou a família de alma, a depender do nível de evolução, tá? Sabe que está chegando a data daquele processo de retirada do espírito. Então começa a vir fazer o acompanhamento do movimento de ir e volta para casa. E sempre eles tentam, prezam por trazer alguém que vai te trazer conforto, principalmente se a pessoa é religiosa, tá? Se a pessoa é espiritualista, ela mesma sai do corpo, ela bate assim as poeiras e vai embora. Ela vaza, como diz o Wagner, dá um vaza-on. A gente levanta, fala tchau, gente, foi bom quanto durou, muito bem, tá, e vai embora. As pessoas, quando elas ficaram muito tempo dentro da religião, elas não têm esse conhecimento de como sair e ir embora. Então tem todo um processo, vem alguém da família, vem alguém que é significativo dentro daquela egrégora de energia também, porque eles super respeitam. E acho lindo, acho muito bonito essa amorosidade e esse respeito do plano espiritual por cada planejamento encarnatório. Essas pessoas muito apegadas têm dificuldade. Tem Por bastante. mais que elas sejam boas, É, às vezes elas ficam perambulando. Como é que você vê essa experiência já não quase morte, experiência de morte, né? é o livre-arbítrio, né? Tá? Em geral, Ela escolhe. ela escolhe. Mas em geral, por exemplo, quando você vai falar com uma criança, principalmente se é seu filho, você sabe a linguagem que você vai usar e que aquilo vai tocar aquela criança em algum nível, porque você conhece ela desde sempre, tá? Então, os nossos mentores, os nossos amparadores, eles têm a linguagem que vai tocar aquela pessoa da maneira certa para que ela aceite ir embora, tá? Então, a maior parte das vezes, as pessoas que têm um coração bom, elas aceitam, elas entendem. Elas podem até ficar um pouquinho relutantes, mas acabam indo embora. O que às vezes atrapalha muito o processo é a família que fica chorando e pedindo para a pessoa não ir embora. Aí ela fica num processo mental de muito sofrimento e às vezes fica presa naquele ambiente por um tempo ainda. Não é possível retirar porque imanta, né? A emoção, o pensamento imanta no campo. Ou eles dão seria um sedativo que a gente chama aqui, mas a pessoa vai meio que dormindo. Até os kardecistas falam isso, né? Fala, tá dormindo lá não sei quanto tempo. O que eu não vejo que acontece muito. Talvez acontecesse em outra época, eu não tenho base, né? Mas das rememorações que eu faço, das regressões que eu faço atualmente, dificilmente a gente pega um espírito que ficou muito tempo dormindo no plano espiritual, tá? Tem um tempinho ali de restauração do campo energético, de tratamento,
de se alinhar, né, com essa nova realidade e logo já é encaminhado para alguma coisa. Ou estudo, ou práticas de terapia, ou ambientes. Eles usam música, pintura, arte como forma de tratamento, de integração, e aí aquela pessoa ela é colocada no grupo que ela tem a afinidade. Então, por exemplo, ainda que ela não tenha muita afinidade com ninguém, ela tem afinidade com um tema. Se você teve lá na sua vida, por exemplo, aqui, você está aqui falando para as pessoas. Você vai fazer o seu processo, vai estar num grupo que as pessoas têm o mesmo interesse, que são pessoas que vieram para a Terra e trabalharam com a comunicação. Porque eles agrupam, que é uma forma de você ir criando uma nova realidade para você, uma estabilidade emocional. É uma forma de você ter suporte. Genevieve, você não acha isso um pouco desalentador no sentido de, por exemplo, quando eu assisti o filme Nosso Lar, o 1, né? Uhum. Eu não me lembro direito, mas eu acho que o personagem ele não conseguia achar a mãe ou o pai, enfim, acho que a mãe estava em outro plano. Sim. Para a pessoa que perdeu agora um parente, ou tem uma saudade muito grande de um parente, uma saudade saudável, se é que pode se falar assim, né? Não é um pouco desalentador saber que a gente vai ter que alcançar tal patamar para de repente ver a pessoa e mesmo assim ela pode escolher reencarnar ou você escolher reencarnar? É justamente um sistema de crenças, né? Primeiro, eu acho que parte do princípio de que a gente tem que começar a perceber que nós não temos parentes, né? Que nós somos uma grande família. E que nós, Todos. todos, e que nós somos meios separados por afinidades. Então, aquela pessoa não é nossa. Aquela pessoa é uma outra alma que está caminhando aí na jornada e pôde partilhar de um tempo da nossa jornada junto conosco. Primeiro ponto. O segundo ponto é que a gente sempre pode pensar no copo meio cheio ou meio vazio. Eu acredito que quando você está com uma mentalidade saudável, você olha isso como um estímulo de ver que aquela pessoa que você, por exemplo, tanto amou, foi tão longe nesse processo e está num lugar tão bacana e que você também pode chegar lá, entende? Então a gente precisa otimizar o nosso tempo aqui. As pessoas Viveu o hoje aqui, né? não só viver o hoje, mas trazer a espiritualidade para a prática, para que a sua evolução ela se dê de maneira concreta, né? Porque as pessoas, a nossa cultura espiritual ainda é muito de fenômeno, né? Então as pessoas gostam de ter experiências ou de estar em ambientes e presenciar fenômenos, mas elas não sabem como pegar o conteúdo e colocar na prática do dia a dia para que ela se torne um ser espiritual vivendo uma vida material. Então, a religião fica alocada a um dia da semana, 2 horas Uma obrigação. como uma obrigação, ou a espiritualidade também se torna aquele momento onde a pessoa está ali fazendo aquela prática. Aí saiu de lá, fim. Mas espiritualidade de verdade é quem você é 24 horas por dia. E aí fica mais puxado. Porque o pessoal lá da casa de vocês sabem quem vocês são 24 horas por dia, né? E aí a gente tem que começar a rever os nossos comportamentos, os nossos pensamentos, a nossa forma de agir, começar a liderar pelo exemplo. E aí você percebe que tem tanta coisa para fazer que não dá tempo de pensar em quem foi embora. E a gente pode pensar que essas pessoas nos incentivam com o exemplo delas já hoje. Não é isso que Jesus fez. Ele liderou pelo exemplo. E a gente tem que aprender a fazer isso na prática. Então, é uma das coisas que eu ensino para os meus alunos e para os meus mentorados, como que a gente pega a espiritualidade e tira da nuvem do arco-íris, entendeu? E começa a botar isso na realidade da sua vida. Tipo, o que você está fazendo? Senão, a gente não cresce espiritualmente. E a gente está sempre dependendo de um terceiro. Então, eu dependo de um pastor, ou eu dependo de um padre, ou eu dependo de, enfim, um líder. Quanto a vida foi feita para que você se torne mestre de si mesmo. É aí que está o caminho da libertação e da ascensão. Você tinha me perguntado, né, do céu e do inferno, ambos existem. E eles estão dentro de você. Onde que você escolhe morar a maior parte do tempo?
Se os seus pensamentos fossem alimento, eles estavam te nutrindo ou te matando? Se as suas emoções fossem alimentos, elas estavam te alimentando ou te envenenando? Se isso tudo fosse colocado para fora, você está alimentando ou matando as pessoas ao seu redor? Então é muito maluco, as pessoas querem morrer pelas outras, mas elas não querem viver pelas outras.